E aí galera, quarta-feira chegou e sabe o que veio junto com ela? Isso mesmo, o nosso Mundo no Campus. Programa que te deixa por dentro de tudo que acontece aqui na nossa universidade. Eu sou a Emily Santos, estudante de jornalismo da Unifor. Eu sou a Thaís Alcântara e assim como a Emily, também sou estudante de jornalismo aqui da Melhor. No programa de hoje você vai conferir uma matéria muito interessante sobre a primeira semana da psicopatologia que aconteceu aqui na nossa universidade. É isso aí! Além disso, vamos conferir a visita do secretário da Saúde do Estado do Ceará, Antônio Lima, ao Núcleo de Biologia Experimental da Unifor. Mas calma que não acaba por aí, porque também teremos o nosso quadro Campus em Foco. E é claro que a nossa entrevista no final do programa não pode ficar de fora dessa programação. Ficou curioso? Então chega mais que o nosso Mundo no Campus está apenas começando. A primeira semana de psicopatologia aconteceu na nossa universidade, com a temática do adoecimento mental. Durante as palestras, os participantes tiveram oportunidades de participar de discussões com professores da Unifor e de outras instituições. O nosso repórter Diogo Moreira mostra tudo pra gente agora. Com a temática adoecimento mental, a primeira semana da psicopatologia aconteceu no campus da Universidade de Fortaleza. O evento abordou o entendimento abrangente da saúde mental e mobilizou grande parte dos estudantes do curso de psicologia da Unifor. Nós utilizaremos aqui em várias das nossas palestras o que tem de mais atual na literatura científica, no CID, no DSM-TR e outro, mas nós gostaríamos também de focar também na prevenção e na promoção de saúde, das políticas públicas que podem ser utilizadas para evitar que a pessoa chegue num determinado adoecimento. Então vai ter palestra de CAPS aqui, falar sobre o SUS, sobre a medicalização e a luta antimanicomial. A importância desse encontro é exatamente a gente sair de sala de aula e dar continuidade a pensar na psicopatologia em vários âmbitos, na representação de vários profissionais que atuam na área e fazer essa diversidade de discussões em várias abordagens, em vários contextos, com vários profissionais de saúde e apostar nessa interdisciplinaridade que é o estudo da psicopatologia. Participantes tiveram a oportunidade de discutir assuntos sobre o tema com professores da Unifor, de outras instituições e com profissionais especializados na área, sempre pensando na influência que há entre o adoecimento mental e a busca pela exploração entre a biologia, a psicologia e a sociedade. Tá valendo super a pena, eles estão fazendo sorteio, inclusive, no final das palestras. Então é uma coisa que até estimula a gente a ficar até o final. Eu aprendi muitas coisas, porque ao longo que eles vão falando de assuntos muito interessantes. Uma coisa que eu achei muito legal, que colocaram um professor de cada abordagem da psicologia. Então fica uma coisa bem ampla, bem dinâmica. Ao longo que eles vão falando, eu vou anotando já as coisas, batendo foto dos slides, é uma coisa muito maravilhosa. Já deu para pegar muitos pontos de tudo. Trabalhar também com esses alunos para não entenderem que o adoecimento mental é uma coisa bem mais complexa, que não é só ler o DSM ou o Paulo da Galarrondo, que você vai dizer que todo mundo tem um determinado transtorno. Não, todo mundo pode ter uma oscilação emocional, por exemplo, ou um momento triste. Necessariamente essa pessoa não tem bipolaridade ou não tem uma depressão, porque a tristeza é uma das emoções básicas. Então é exatamente ampliar essa visão do que é o transtorno mental para os alunos. O Núcleo de Biologia Experimental, também conhecido como NUBEX, produz conhecimentos voltados aos desafios científicos e sociais do país. E quem visitou o equipamento foi o secretário executivo da Saúde do Estado do Ceará. Isso mesmo, Thaís. Eu estive presente na ocasião e conto todos os detalhes para você aí de casa. Bora ver? Você conhece o Núcleo de Biologia Experimental da Unifor? O Núcleo é um centro de excelência em pesquisa da graduação e pós-graduação da universidade, atuando nas áreas de pesquisa, de inovação e desenvolvimento para diversos segmentos.
principalmente os da saúde, o de alimentos, fármacos e educação. Colabora muito com o avanço porque a gente faz aqui pesquisa, desde pesquisa básica a pesquisa aplicada, né, com grande potencial de ser transferido realmente para a nossa comunidade, para a nossa população, melhorando a qualidade de vida. Estamos aqui no Núcleo de Biologia Experimental da Universidade de Fortaleza, mais conhecido como NUBEX, para acompanhar a visita do secretário executivo da Saúde, Antônio Lima. Na ocasião, o secretário discutiu as perspectivas da Secretaria da Saúde em relação à colaboração com o centro de pesquisa. Antônio Lima também expressa os possíveis impactos que a visita agrega no campo da pesquisa e inovação em saúde no Ceará. A visita que a gente está fazendo aqui hoje, né, essa aproximação, é sobretudo no sentido de compreender e de entender as possíveis direções que a gente pode caminhar juntos, tanto o poder público como a universidade, no sentido de favorecer melhores resultados e mais rápidos para a população cearense como um todo. Outra razão da gente estar aqui é prospectar, que a gente chama, né? Entender o que é feito hoje, né? E de alguma forma poder se engajar e favorecer, construir uma parceria, uma colaboração. Eu diria que é um equipamento muito estratégico no cenário do Ceará e do Nordeste brasileiro hoje, o NUBEX, e é uma satisfação a gente estar aqui hoje. O núcleo é considerado um dos centros em pesquisa mais renomados e completos do estado. Nele, os estudantes desenvolvem trabalhos científicos, inovando no campo da tecnologia e da saúde. Os alunos da Universidade de Fortaleza e também de outras instituições, eles têm a oportunidade de desenvolver pesquisa, né, de alto nível, na fronteira do conhecimento, aqui utilizando a nossa infraestrutura de excelência. Eu estou no NUBEX já fazem 10 anos, desde a minha iniciação científica e agora no doutorado. E eu desenvolvo projetos com roedores e com zebrafish para testar novas substâncias para doenças como dor orofacial, ansiedade, Alzheimer. Estou no 7º semestre da graduação de farmácia, o próximo ano faço 4 anos dentro do NUBEX e eu vi muita coisa que é de ponta e o NUBEX enriquece muito a discussão científica na Universidade de Fortaleza, tanto pelo aparato que é de ponta, também as máquinas aqui são de ponta, como também tem o NB3, o Laboratório de Biossegurança nível 3, que é uma raridade para uma universidade particular como a Unifor ter esse laboratório hiperequipado. A 17ª semana da Unifor discute o bioma da Caatinga. Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Universidade de Fortaleza promove a 17ª Semana do Meio Ambiente da Unifor, que acontece nos dias 5 e 6 de junho no campus da instituição. O evento tem como tema central Bioma da Caatinga, ações sustentáveis para a implementação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e inclusivo, além de oferecer palestras com especialistas nacionais e internacionais, além de ações sociais, feiras e exposição fotográfica. Chegou o momento do meu e do seu quadro favorito. Tá na hora de ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa universidade. Bora conferir o Campus em Foco com a nossa repórter Marjorie Zaranza. Fala galera, eu sou Marjorie Zaranza, estudante de jornalismo da Unifor. O Campus em Foco está no ar, então fiquem ligados para os próximos eventos da Incomparável. A pianista Ilka Araújo apresenta recital palestra aqui no Teatro Celina Queiroz. Confere aí! O recital tem como tema o desconhecido dentro do conhecido, porque a musicóloga traz algo desconhecido sobre alguns artistas já conhecidos. O evento acontece no dia 15 de junho, às 20 horas. O terceiro encontro de curricularização está chegando com uma programação imperdível para você, aluno. Se liga! O objetivo do evento é focar no protagonismo estudantil e destacar as práticas extensionistas da Unifor. A programação vai acontecer no dia 7 de junho, às 14 horas, no auditório da Biblioteca Unifor.
Vem aí o segundo encontro de executivos da área contábil, promovido pelo curso de Ciências Contábeis da Unifor. O colóquio discutirá a adoção das novas diretrizes curriculares nacionais, inteligência artificial e as normas internacionais de contabilidade. Tudo isso no dia 25 de junho, às 18h30, no Bloco B. É isso, pessoal. O Campus em Foco fica por aqui. Mas essas e outras informações você encontra no nosso site unifor.br. Siga a Unifor também nas redes sociais. No Facebook, Twitter e LinkedIn, o @ é UniforOficial. No YouTube, Instagram e TikTok, o @ é UniforComunica. Até mais, pessoal! E não para por aí. Na entrevista dessa semana, o nosso repórter Diogo Moreira conversou com o engenheiro eletricista Sidney Ipiranga sobre a questão da mobilidade elétrica. Bora conferir? E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Diogo Moreira, estudante de jornalismo aqui da Unifor. Estou aqui com o Sidney Ipiranga, diretor técnico da Associação Brasileira de Geração Distribuída e também formado em engenharia elétrica aqui na Unifor. O nosso tema de hoje é mobilidade elétrica, o armazenamento de energia e sua relação com a questão das energias renováveis. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Bruno no Campus e à nossa entrevista de hoje. Boa tarde, Diogo. Boa tarde quem nos está assistindo. A satisfação estar aqui na Unifor, onde eu me formei, fiz engenharia elétrica há 35 anos atrás. Voltei, inclusive, para fazer pós-graduação, então eu tenho quase 10 anos da minha vida vividos aqui dentro desse campus. Interessante, professor. Eu gostaria que você falasse como surgiu esse seu interesse por esse assunto e o que faz você se interessar ainda mais sobre a questão da mobilidade elétrica. Tá, então a mobilidade elétrica, se a gente for pensar um pouquinho nos idos dos veículos, os primeiros veículos foram elétricos, isso ainda no final do século XIX. Tá? Depois, até para se entender, até 1924, a produção de veículos elétricos era muito maior do que a produção de veículos a combustão. Então, a partir de 1924, por vários fatores, os veículos a combustão começaram a ganhar mercado, principalmente primeiro por conta da autonomia. As baterias não eram muito desenvolvidas e os veículos elétricos que existiam no início do século eram veículos que tinham poucas quilometragens devido à autonomia da bateria. E os veículos a combustão, como usam um combustível que tem uma densidade energética muito maior do que a bateria, eles tinham autonomia mais longa. E aí o outro fator foi exatamente a produção em série, quando o Ford desenvolveu aquela produção em série de veículos, que diminuiu o custo do veículo a combustão e, de repente, você tem ideia, em meados de 1930, os veículos elétricos deixaram de ser produzidos no mundo. Depois nós tivemos um retorno dos veículos elétricos mais ou menos na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, mas também essa tecnologia nos desenvolveu muito. Nós estamos agora na terceira onda de veículos elétricos, que com certeza essa agora veio para ficar. Praticamente começou aí na década de 80, mas o mercado está desenvolvendo mais nesses últimos 10 anos. E a gente sabe que esse mercado de energias elétricas renováveis, os carros elétricos estão vindo com tudo ultimamente, mas o Brasil ainda falta alguma coisa. Quais são os principais desafios que o Brasil vive em relação a essas energias renováveis e com a mobilidade elétrica? Então, o governo brasileiro, inclusive, lançou o programa MOVER, que é um programa de incentivo à produção de veículos elétricos no Brasil. Tá? Hoje, praticamente, a gente não tem uma fábrica que tem uma produção, uma grande produção de veículos elétricos. A gente tem algumas pequenas fábricas que fazem veículos utilitários em elétricos, mas nós já temos, alguns fabricantes, que adquiriram, por exemplo, a BYD, chinesa, adquiriu a fábrica da Ford lá em Camaçari. Está previsto a produção esse ano ainda, até o final do ano. Nós temos a GWM, que é outra empresa chinesa, que comprou a antiga fábrica da Mercedes-Benz em Iracemópolis. Também está previsto produzir final desse ano e início do outro. Existe uma série de outras iniciativas, da Caoa, junto com a Hyundai, da Chery. Então, outras empresas estão com a intenção de produzir os carros elétricos no Brasil
por conta, inclusive, do aumento do imposto de importação de veículos elétricos. Até o ano passado a gente não tinha, né, era isenção dos impostos de importação, então esse ano começou a cobrar 10%, mas agora em julho já vai aumentar para 15%, e a previsão é até em julho de 2025 esse imposto de importação chegar a 30%, o que vai, né, inviabilizar um pouco essa importação e, por outro lado, vai incentivar a produção desses veículos no Brasil. Certo, professor. E sobre essas energias renováveis, quais são as mais promissoras atualmente e como o Brasil pode integrar essas energias para o país? Tá, então, a gente com esse incentivo, né, à produção de veículos elétricos, isso é uma tendência mundial, né, porque o setor de transporte hoje é o setor que ainda não chegou à questão do incentivo, né, a gente mudar, descarbonizar o setor elétrico. Por exemplo, o setor elétrico, ele hoje praticamente no mundo, né, ele é 90% carbonizado. Por quê? Porque hoje a maioria dos veículos que hoje transportam, né, tanto um veículo particular como um veículo de transporte de carga ou passageiro, eles são movidos a gasolina, diesel, né, que são veículos, né, que expelem gás carbônico. Então, para a gente conseguir descarbonizar esse último vetor, né, de consumo de energia, que é o setor de transporte, você tem ideia, a nível mundial, 40% do consumo de energia é no setor de transporte. Então, o mundo está tentando alcançar aquela meta, né, de descarbonizar. Por quê? Porque a emissão de carbono na atmosfera é que causa o efeito estufa, que está causando essas mudanças climáticas que estão provocando essas catástrofes no mundo todo. Então, a gente avançando na eletrificação do setor de transporte, né, a gente consegue o quê? A gente consegue limpar, né, a emissão, descarbonizar, né, o setor de transporte com essa tecnologia que, na realidade, é o quê? Você trocar um motor a combustão, né, que inclusive é um motor ineficiente. O motor a combustão hoje, a eficiência dele chega a no máximo 35%. Quer dizer, da energia que entra, você sai 35%. O motor elétrico é 90%, 95%. Então, a gente tem mais eficiência e o uso de uma energia limpa, porque o motor elétrico, né, ele pode ser acionado através de uma bateria, tá? Ele pode ser acionado através da frenagem regenerativa, tá? Que são os veículos elétricos que não são plug-ins, né? São os híbridos sem ser plug-ins. Nós temos os veículos elétricos alimentados através de célula de combustível. A célula de combustível pode ser um combustível como o hidrogênio. Então, nós temos várias tecnologias para alimentar o motor elétrico. Então, quando a gente fala de veículos elétricos, é porque o motor é elétrico. Agora, o combustível que vai alimentar pode ser a bateria, pode ser a frenagem regenerativa, pode ser uma célula de combustível. Certo. E sobre essas energias limpas que você citou, essas energias renováveis que são tão importantes para a gente e para o futuro, né? Futuramente nosso planeta vai ser ainda melhor com essas energias. Como você vê essas energias para o futuro do país, do Brasil, considerando os avanços na mobilidade elétrica? Então, o Brasil hoje, para você ter ideia, hoje 85% da nossa energia já é renovável. Então, em relação ao mundo, o Brasil está muito à frente. Para você ter ideia, hoje no mundo, chega a 25% de toda a energia produzida a ser renovável. Então, o Brasil praticamente que está puxando, né, essa tendência de energia renovável por conta exatamente dos recursos abundantes de fontes de geração de energia, né? A gente é muito abençoado na parte de hídrica, né? A nossa energia hidrelétrica hoje ela corresponde a 50% a 55% de toda a energia que é produzida no Brasil. Nós temos aí a energia eólica e solar praticamente dividindo aí o segundo lugar. A solar ultrapassou a eólica, né? Tanto em capacidade instalada como em produção de energia por conta da geração distribuída. E aí nós temos também as usinas de biomassa, né? Que o Brasil também tem muita abundância, né, de fontes de biomassa. Então, o mundo está praticamente correndo atrás do que o Brasil já conquistou, né? Se você for ver em termos de meta de cumprimento, né, de descarbonização, o Brasil praticamente já cumpriu metas que os outros países estão previstos para conquistar em 2050 e a gente já tem hoje. Então, as energias renováveis já estão bem desenvolvidas. E a questão da energia renováveis com os veículos elétricos, né, é exatamente assim. Como a nossa fonte, né, de energia já é 85% renovável, aquela energia que você está carregando da bateria, ela é renovável também. Então muita gente diz assim,
eu tenho um veículo elétrico, mas eu não posso dizer que ele vai descarbonizar, porque ele está usando energia elétrica de uma fonte, né, que não é renovável. Mas não, está enganado, hoje 85% da nossa energia já é renovável. E o veículo elétrico, você ainda tem, né, um bônus a mais, é que o veículo elétrico você pode carregar na sua própria casa. Tá? Se você tiver, né, espaço, telhado, para instalar uma usina de geração fotovoltaica, você pode alimentar um veículo elétrico através da energia gerada na sua própria casa. Muita gente pergunta, mas não seria um sistema muito grande? Não, você tem ideia hoje, a bateria do veículo elétrico hoje é mais ou menos 40 kWh, é claro que eu estou falando de um veículo elétrico de médio porte, tá? Então 40 kWh, você tem ideia, uma placa fotovoltaica de 500, tá? Eu produzo 60 kWh por mês. Então, tipo assim, para um veículo de 400, eu vou precisar de 5 placas dessa, tá? Então, 6 placas. Então, 6 placas, eu teria o quê? A produção de energia suficiente para praticamente carregar 100% a minha bateria na capacidade total dela. Certo, professor. Agora, para fechar, a gente sabe que esse assunto é extremamente relevante ultimamente e para o futuro não só do nosso país, mas também do mundo inteiro, né? Essa questão das energias renováveis, a mobilidade elétrica, utilizando carros elétricos atualmente. Gostaria que você falasse qual a relevância desse assunto para a nossa sociedade como um todo. Então, as energias renováveis, né, o maior fator aí de benefícios para a sociedade é exatamente ele não expelir o gás carbônico para a atmosfera, né? A gente sabe que o gás carbônico, né, além da poluição do gás carbônico para as pessoas, tem a questão também, né, do efeito estufa, tá? Que faz com que a temperatura da Terra aumente alguns graus. Então, essas catástrofes que estão acontecendo, né, em todas as partes do mundo, não é só no Brasil, eu estava vendo ontem, tipo assim, registrou uma temperatura de 52 graus no Afeganistão. Uma temperatura que nunca aconteceu lá. Então, tanto aumento de temperatura, como chuvas, né, uma intensidade muito maior do que os padrões históricos, isso acarreta exatamente por essas mudanças climáticas que o mundo todo está passando, né? E se não fizer nada para que a gente reduza a emissão de gás carbônico para a atmosfera, vai cada vez mais piorar. Então, assim, é de importância, né, até de sobrevivência da humanidade, que todos os países, né, possam descarbonizar, e aí entra aí o setor de transporte, que hoje ele representa 40% do consumo de energia do mundo, e praticamente desses 40% você tem 90% que é de fonte suja, né, de combustíveis poluentes. Então, por isso que está todo esse desenvolvimento, né, da eletromobilidade, não só dos veículos elétricos, mas também aviões elétricos, trens, navios, né, e transporte de carga, caminhões e ônibus, né, transporte de passageiro, para que a gente possa reduzir, né, essa emissão de gases, né, para a atmosfera que causa o efeito estufa e causam essas catástrofes que estão acontecendo no mundo. Exatamente, professor. Esse assunto, esse tema tem que ser cada vez mais relevante para que as pessoas se conscientizem e tentem melhorar essa questão do efeito estufa para que não ocorram mais catástrofes como está acontecendo atualmente. Muito obrigado, professor. Essa foi a nossa conversa de hoje. Muito obrigado. E é isso, gente. Essa é a nossa entrevista do Mundo no Campus. Até a próxima semana. Valeu!